Olá, é o Mais Saudável que está começando. Muito obrigada pela sua audiência. O programa hoje está cheio de boas dicas e muita informação para você ter mais saúde e bem-estar no dia a dia. Vamos falar sobre os cuidados com a saúde do nosso intestino e uma receita especial para alimentar as bactérias do bem, tão necessárias para o nosso corpo se manter saudável. Mas antes, a gente começa o programa falando sobre a consciência corporal. E eu faço um convite para você prestar mais atenção no seu corpo, nos seus movimentos. Muitas vezes no dia a dia isso passa batido, não é mesmo? E é sobre isso que nós vamos conversar agora com a professora de yoga, acrobacia, dança e também uma estudiosa na área da educação somática, a Clarissa Brites. Tudo bom, Clarissa? Oi, querida. Tudo bem? Tudo bem, prazer conversar contigo. Pois as pessoas no dia a dia, geralmente, não prestam atenção, por exemplo, quando sentam nos seus movimentos, no seu corpo e acabam levando isso assim no automático, né? E fazendo exercícios muitas vezes também no automático. Quais são os riscos que isso quais são os riscos que podem acontecer? Bom, então, quando a gente executa um movimento sem estar prestando atenção no que a gente está fazendo e sem conhecer o corpo, a gente pode acabar lesionando, né? Aqueles maus jeitos nas costas e tal, provém de a gente estar fazendo um exercício sem atenção. Então, quando você falou ali em educação somática, em estar atento ao movimento, a gente reconhecer as nossas forças internas, as musculaturas profundas e usar o nosso centro de força quando a gente faz força ou posicionar o nosso corpo numa postura que não existe a postura correta, mas estar atento à postura e como funcionam os ossos para a gente se posicionar de uma forma que não lesione o corpo é uma coisa que é importante tanto quando a gente vai lavar a louça quanto a gente faz exercícios. Mas não é do dia para a noite que a gente acaba tendo essa consciência corporal. Eu sempre digo assim, aos poucos a gente vai aprendendo, né? Por exemplo, no yoga, tu tens um trabalho que é bem essa abordagem somática. E eu gostaria que tu explicasse isso. Sim, então, essa abordagem que eu chamo de yoga contemporâneo, ela traz de todos os lugares, como a educação contemporânea, como os estudos de movimento contemporâneos, eles trazem esse conceito de beber em várias fontes, de trazer coisas de diversos lugares para ajudar a pessoa a compreender. Pode ser que a pessoa compreenda através de imagens, pode ser que a pessoa compreenda acessando a criatividade, acessando movimentos lentos de compreensão do peso, de utilização do baixo ventre, do centro de força. E uma coisa que colabora muito, e por isso que o yoga é tão procurado, é a combinação com a respiração. A respiração faz a gente tomar tempo e prestar atenção, fazer as coisas mais lentamente, adquirindo uma memória corporal. Para quando a gente vai fazer exercícios que exigem mais ou que são mais dinâmicos, a gente tem uma memória corporal preparada para responder de uma forma adequada que não vai causar lesões. E quais são as outras formas para a gente acessar esse conhecimento, esse autoconhecimento corporal? Existem muitas técnicas, né? Então, a abordagem é que faz a diferença. Não importa qual é a técnica, eu posso trabalhar o balé com uma abordagem somática, posso trabalhar o yoga com uma abordagem somática, ou eu posso trabalhar ambos pela forma, querendo atingir um determinado patamar que às vezes eu não estou preparada para atingir e acabar me lesionando tanto no balé quanto no yoga. Então, tem aquelas posturas de botar o pé na cabeça, que pode ser que algumas pessoas estejam preparadas para fazer, outras não. Então, o importante, porque somática refere à experiência vivida em primeira pessoa. Então, é importante a pessoa estar consciente do seu próprio corpo. Claro que algumas coisas ajudam.
conhecer como é o corpo, como funcionam os ossos, como funcionam os músculos, a formação celular, neuroplasticidade, né? Tudo isso e exercícios que nos fazem reconhecer isso, tudo isso auxilia. São diversas as técnicas, tem técnica de reconhecimento dos movimentos da coluna, a relação da cabeça com a cauda, a relação da escápula com a mão, o centro de força, algo muito importante, a respiração, como eu falei antes, a utilização de imagens. Então, existem muitos exercícios para fazer essa abordagem, para nos ensinar a prestar atenção nesses detalhes. O yoga é uma prática que trabalha nesse nível de detalhe, né, para onde gira o punho, como que a gente estende o músculo, e inclusive, por exemplo, a ideia de alcançar longe nos traz uma ideia de, ao invés de comprimir o músculo, crescer o músculo. Então, tem tudo isso também nos auxilia a compreender a educação do movimento, né? Tanto para trabalhar com adultos quanto para trabalhar com crianças, porque o desenvolvimento motor e a educação da organização corporal, compreender isso nos ajuda a olhar para o aluno e entender o que ele está precisando, porque ele não tem o mesmo corpo que eu tenho, eles não têm o mesmo corpo entre eles, as pessoas não têm o mesmo corpo entre si, mas todas têm capacidades. E a gente, então, tem que compreender qual é a nossa capacidade, até onde vai, onde pode ir mais longe, onde tem que ficar, voltar um pouquinho, utilizando, de repente, até um cinto para alcançar o pé, por exemplo. Então, fazer adaptações nas práticas é uma abordagem educativa para o corpo. Muitíssimo obrigada pela participação, por esclarecer esse trabalho tão bonito que é a educação somática. Obrigada. Eu que te agradeço. Tudo de bom, namastê. Igualmente, meu amor. E agora vamos chamar a sua atenção para a saúde dos olhos. A pandemia da Covid-19 mudou a nossa rotina e uma delas foi em relação ao uso de telas. Reuniões, encontros com os amigos, atividades escolares, tudo online. E esse tempo maior de exposição em frente ao computador, celular, tablets, preocupam os médicos oftalmologistas devido ao avanço de problemas nos olhos, como, por exemplo, a miopia. A presidente da Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, doutora Terla Castro, fala sobre isso. Vamos ouvir? Olá! Nós sabemos que a miopia tem um fator hereditário, mas o uso excessivo de telas, celulares, tablets e computadores tem tornado os jovens cada vez mais míopes. E é por isso que a Sociedade de Oftalmologia do Rio Grande do Sul, junto com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia e com o apoio do Ministério Público e da Secretaria de Educação do Estado, estão promovendo uma ação, #15minutosoff. É um convite para os jovens desconectarem 15 minutinhos a cada hora, somando ao dia 2 horas longe das telas e em contato de preferência com a luz natural. Além disso, estamos fazendo uma live no dia 26 de junho às 9 horas sobre o tema, explicando tudo sobre miopia, por que ela acontece e como evitar, como tirar os jovens de frente às telas, que não está fácil, né? Mais informações sobre essa campanha #15minutosoff você consegue nas redes das sociedades e nos sites das sociedades envolvidas. Contamos com você! Muito obrigada. Fica aí o chamado da Sociedade de Oftalmologia. É importante que você vá e leve os seus filhos regularmente ao médico oftalmologista. Com os exames de rotina, fica muito mais fácil fazer o diagnóstico precoce desse problema e tomar as medidas necessárias. No Brasil, a miopia atinge cerca de 28% da população. E a estimativa da Organização Mundial da Saúde é de que entre 2020 e 2050, a miopia cresça 89% aqui no nosso país. E agora eu tenho um outro recado bem importante para você. Eu quero falar contigo sobre longevidade. Tu sabia que para ter uma vida longa, plena e saudável é preciso começar a se cuidar hoje? É isso que dizem os especialistas em saúde. Tudo que a gente faz hoje em dia
Exercícios, exames, cuidados com alimentação, hábitos de lazer, tudo isso impacta diretamente no nosso futuro. Porque a gente não sabe como vai ser esse amanhã, né? Mas podemos começar a nos preparar desde já para chegar lá na melhor forma possível. E falando em futuro e saúde, se você tem interesse em saber mais sobre esse tema, nos dias 21, 22 e 23 de junho acontece o SESI Conecta Saúde, o maior evento online gratuito sobre saúde no trabalho. Dentre temas como promoção da saúde física e mental e futuro do trabalho, você vai ter a oportunidade de assistir especialistas debatendo sobre o que o futuro da área nos reserva. Então, inscreva-se já em seseconectasaude.com.br e não fique fora dessa. SESI Conecta Saúde, onde tem cuidado, tem desenvolvimento. O inverno está chegando e a nossa pele precisa de cuidados. O que fazer para mantê-la bonita e saudável? Quem responde é a dermatologista Gabriele Adames. É o nosso quadro Saúde e Beleza. O que pode acontecer com o maior órgão do nosso corpo nesse período do ano? Bom, o que muda na nossa rotina? A gente consegue ficar mais tempo no banho, uma temperatura mais alta por causa do frio, né? Então, alguns dos cuidados para evitar coceiras e ressecamentos são: evite sabonetes de limpeza muito profundo, como os antibacterianos, e até sabonetes neutros, como os sabonetes infantis, que acabam limpando demais a pele. A gente costuma dizer no consultório, sabonete de criança é feito para não arder o olho do bebê, não para a pele. Além disso, também existem os sabonetes in shower, que são, além de detergentes, umectantes, ou seja, eles limpam e hidratam ao mesmo tempo, evitando ressecamento em excesso e também as coceiras. Um outro fator que acelera muito o ressecamento na nossa pele é o ar-condicionado, né? A gente costuma usar temperaturas mais altas e tira toda a umidade da nossa pele, assim como tira também do lábio e dá mais sede. Então, alguns dos cuidados são banho rápido, né? Não esfregar muito o corpo, lavar mais axila e área genital e também ingira muita água nesse período. Muito obrigada, doutora Gabriele. E eu convidei o médico coloproctologista Henrico Esfoja, do Hospital Divina Providência, para falar sobre uma doença chamada retocolite ulcerativa intestinal. É o nosso quadro Espaço Saúde. Bom dia, Laura. Bom dia aos teus telespectadores. Novamente é um prazer poder estar aqui, falando um pouco sobre saúde e sobre algumas patologias que acometem o intestino grosso, o reto e o ânus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a retocolite, ou retocolite ulcerativa intestinal, uma doença inflamatória intestinal que acomete, como já diz o nome, a porção final do intestino grosso, o reto, e que pode acometer porções do intestino grosso ou até todo o intestino grosso. Ela é uma doença que acomete homens e mulheres das mais variadas idades, podendo acometer desde crianças até idosos. Geralmente a faixa etária mais acometida são os pacientes jovens entre os 20 e os 40 anos de idade. Ela cursa com dores abdominais, podendo causar diarreia ou diarreia com sangue, em alguns pacientes constipação, febre, perda de peso e perda de apetite, assim como outros. Para ser feito o diagnóstico, a gente necessita geralmente de um médico especialista, ou um coloproctologista, ou um gastroenterologista. Além da consulta e do exame físico, é feito também o exame de colonoscopia, onde são feitas biópsias da parede interna, da mucosa do reto e do intestino grosso, para que seja feito o correto diagnóstico. Ela é uma doença crônica, não contagiosa, e ela é uma doença autoimune, né? em que o próprio sistema de defesa do corpo ataca, digamos assim, o intestino, causando todos esses sintomas. Essa doença tem aumentado cada vez mais nos últimos tempos, talvez por causa do nosso modo de vida, da nossa má alimentação, e é uma doença que tem tratamento e que deve ser buscado esse tratamento. Espero ter ajudado aqui a explicar um pouco sobre a retocolite,
Um bom dia para ti, Laura, e a todos. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada, doutora Henrique. Um bom dia também. E agora, falando então sobre intestino, muitos pesquisadores consideram como sendo o nosso segundo cérebro. E eu tenho então essa dica de leitura para quem quer ter uma vida mais saudável. É o Lado Bom das Bactérias, escrito pelo microbiologista, professor e pesquisador Alessandro Silveira. Neste livro, nós podemos então compreender o complexo universo de micro-organismos que habitam o nosso corpo, o nosso intestino e saber como nutrir, por exemplo, as bactérias do bem, para que elas possam nos proteger de possíveis doenças. Sim, elas existem no nosso organismo e são grandes aliadas na promoção da saúde. Por isso é importante a gente decifrar o que acontece dentro da gente. E aqui nós temos em mãos informações acessíveis e medidas descomplicadas para que se possa envelhecer com boa saúde física, mental e emocional. E agora, no próximo bloco, eu converso com o autor deste livro. E tem ainda uma receita muito fácil para alimentar as nossas boas bactérias. Já voltamos. Estamos de volta e agora nós vamos falar sobre a microbiota intestinal, conhecida popularmente como flora intestinal. É uma população de micro-organismos que habita o nosso intestino e que está associada diretamente ao bom ou mau funcionamento do nosso corpo. E quem vai falar sobre esse assunto é o microbiologista, professor e pesquisador Alessandro Silveira. Tudo bom? Prazer tê-lo aqui. Obrigada. Olá, Laura. Prazer é todo meu. Agradeço o convite em participar do seu programa. Obrigada. Bom, a gente sabe que o corpo é formado por milhares de células e a maioria é bacteriana. E essas bactérias que também habitam o intestino, que podem ser boas ou não tão boas, né, patogênicas, como é que elas podem estar associadas ao funcionamento do nosso corpo, a processos fisiológicos e até mesmo a doenças? Bom, essas bactérias realmente elas estão em maior número, né? A gente estima que aproximadamente tenhamos 10 vezes mais células bacterianas do que células próprias. Isso já fica claro que essas bactérias têm um papel muito importante na nossa vida, seja para o bem ou seja para o mal. Então, as bactérias que colonizam o nosso intestino, onde a gente tem a maior quantidade de bactérias, elas vão estar associadas a vários processos fisiológicos. Então, elas vão ajudar na modulação da nossa imunidade, né? 80% da nossa resposta imune está concentrada no intestino. Elas vão ajudar na modulação do nosso humor, né? Porque vários neurotransmissores, por exemplo, né, as pessoas devem conhecer a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que de 80% a 90% é produzido pelas bactérias no intestino. Essas bactérias também vão criar uma barreira física no intestino que vai impedir a passagem de substâncias indesejadas do intestino para a nossa corrente sanguínea, e com isso ela pode estar associada a diabetes do tipo 2, obesidade, processos alérgicos e até mesmo predisposição a alguns tipos de câncer. Veja que eu falei associada, né? Eu não falei que essa disfunção ou esse desequilíbrio das bactérias intestinais vão causar essas doenças, mas sem dúvida nenhuma, vários artigos mostram que elas têm uma associação muito forte com essas doenças. E como é que nós podemos manter ou até fazer com que as bactérias, as boas bactérias, se desenvolvam no nosso intestino? Principalmente através da alimentação, porque essas bactérias elas são alimentadas pelo que a gente come, mas também os hábitos de vida, né? A gente pode falar do sono, da prática de exercícios físicos, né? O uso de medicamentos somente quando tem uma indicação clínica, né? As pessoas costumam abusar do uso de medicamentos, isso também vai afetar a nossa microbiota. A gente sabe que já tem uma carga genética do nascimento, então a nossa microbiota muda muito se você nasceu de parto normal ou de cesariana.
quais seriam, então, os hábitos ou alimentos que matariam, né, digamos assim, as nossas bactérias, as nossas boas bactérias no intestino? Se você tem uma alimentação que ela é rica em produtos industrializados, ricos em açúcar, ultraprocessados, você vai favorecer o desenvolvimento de bactérias ruins. E isso vai ter consequências para o seu organismo. Você vai passar por um processo inflamatório crônico de baixo grau. E isso pode levar a todos aqueles problemas que eu falei anteriormente. Para que a gente possa fazer com que essas bactérias boas colonizem, a gente precisa ter hábitos saudáveis de alimentação. Esse é o principal, né? Aliado ao que eu falei anteriormente, sono, prática de exercícios físicos. Essas bactérias, a partir do momento que você tem uma alimentação saudável e diversificada, você vai favorecer o desenvolvimento dessas bactérias. Se a sua alimentação não é adequada, as bactérias boas, aquelas que a gente gostaria que colonizassem o nosso intestino, elas acabam morrendo de fome e desaparecendo. Vão restar só aquelas bactérias indesejadas. Tu falaste que a gente precisa alimentar essas bactérias, né? São os prebióticos, digamos assim. Quais são esses alimentos? Alimentos crus ou chocolate? Eu sei que também pode ser, mas o cacau seria o indicado, é isso? Sim, alguns alimentos que são os pré-bióticos, né? Os pré-bióticos são o alimento para as bactérias boas, que são os probióticos, né? Principalmente vegetais, né? Frutas. E você falou do chocolate, né? Tem que lembrar que o cacau no chocolate, então aqueles chocolates com 80% de cacau, eles são mais indicados, porque a gente sabe que o chocolate comum, ele tem uma série de componentes, como, por exemplo, a adição de gorduras que não são indicados e também são muito processados, né? Então, principalmente esses alimentos naturais de origem vegetal. E os probióticos, onde nós podemos encontrar? Os probióticos são aqueles alimentos que passam por um processo que a gente chama de fermentação, né? A fermentação é um processo que a bactéria produz alguns componentes, alguns metabólitos que são muito importantes para a nossa saúde, né? O conceito de probiótico é um organismo vivo que consegue, que ele é ingerido, ele consegue chegar ao nosso intestino, colonizar o intestino e produzir benefícios para o hospedeiro. Essa é a definição de probiótico. Quais são os alimentos ricos em probióticos? Por exemplo, hoje é muito comum as pessoas utilizarem, né, o kombucha, chucrute, né, que é o repolho fermentado, picles, kefir. Lembrando que o probiótico ele deveria ser algo natural da nossa microbiota intestinal. Às vezes, as pessoas utilizam o probiótico, muitas vezes, de maneira errada. Não adianta nada você ter uma alimentação desregrada e ir lá comprar na farmácia um probiótico. Para a gente saber se a nossa microbiota intestinal está bem, é necessário fazer um exame. Isso é possível em qualquer laboratório? Sim, hoje esses testes, que a gente chama testes de sequenciamento genético, eles estão amplamente disponíveis, eles são acessíveis à população, só necessita que um profissional da área da saúde, principalmente um nutricionista e um médico, prescrevam esses testes, né? Então é importante que a pessoa faça uma avaliação num profissional da saúde e ele avalie a real necessidade de solicitar esses testes. Algumas manifestações clínicas já deixam claro que a pessoa tem o que a gente chama de disbiose. A disbiose é o desequilíbrio da microbiota intestinal, mas sempre é recomendado que seja feita essa avaliação por um profissional da saúde. Muito obrigada, Alessandro, pelos esclarecimentos. Foi um grande prazer conversar com você. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição. Muito obrigada, então. Bom dia. Agora, a nutricionista Melissa Soares mostra pra gente uma receita para alimentar as nossas bactérias do bem. Todas as folhas, frutas, elas têm um potencial probiótico, principalmente os alimentos orgânicos. Então é importante que a gente não use nenhum tipo de cloro para lavagem de saladas, para a gente não perder esse potencial probiótico dos alimentos. E a gente pode potencializar ainda mais esses alimentos fermentando eles.
Hoje a gente vai fazer um chucrute. Assim como eu faço o chucrute, a gente pode fazer com qualquer tipo de verduras e legumes. A gente vai fazer com repolho hoje, mas a gente pode fazer um chucrute de cenoura, um chucrute de abobrinha. Tem várias maneiras de fazer, tá, gente? Eu vou fazer hoje um chucrute temperado, mas que ele não precisa ter tempero nenhum. Se vocês não tiverem esses temperinhos frescos em casa, não precisa, pode fazer só com repolho. Né? Então peguem um vidro lindo, esterilizado, com uma boca grande que a gente possa colocar a mão dentro. A gente vai amassar elas. Tem umas receitas que se coloca sal, azeite, alho. Eu prefiro não colocar, porque o sal ele é antibactericida, né? Ele impede a proliferação de bactérias benéficas. Salsão, para dar uma temperada e para deixar o nosso vidro lindo. Agora vamos botar uma camada de repolho roxo. Vou intercalar com uma pimentinha. Essa aqui é manjerona, vou colocar 2 raminhos. E olha que lindo, eu vou deixar as camadas intercaladas com repolho branco. Aqui eu vou colocar o louro também para enfeitar e para dar um sabor. A gente vai preencher o vidro. Então aqui a nossa última camada. Quanto mais a gente conseguir apertar o repolho, mais possibilidade dele fermentar mais rápido, né? A gente tem que tentar deixar o repolho sem ar aqui dentro. E agora a gente fecha. E aqui, em vez do repolho roxo, a gente poderia estar colocando beterraba. Então, esse vidro a gente deixa de 5 a 21 dias, dependendo da temperatura ambiente. Se for verão, em 5 dias ele está fermentado, 7 dias. Quem não gosta de muita fermentação, muito forte, ele já vai estar ideal para comer. E se quiserem ele mais probiótico, esperar, né, esses 10 dias, 21 dias, depois colocar na geladeira. Uma dica, se ele tiver muito fermentado, a gente consegue equilibrar o sabor do fermentado com o doce. Então a gente pode comer o chucrute com algum tipo de doce, ou geleia de frutas vermelhas, ou geleia de tâmaras, geleia de qualquer fruta passa, como ameixa, uva passa, ou até mesmo com melado, né? Fica uma delícia. Muito obrigada, Melissa! E o programa vai ficando por aqui. Se você quer rever todos os conteúdos do Mais Saudável, é muito fácil. É só acessar o canal da Band no YouTube. Você também pode seguir no Facebook e no Instagram. E se você quer me seguir no Instagram, é muito fácil. É Laura Medina Saúde. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem. Tchau, tchau!